Olá, vamos falar de investimentos, só que hoje a gente vai falar de uma forma um pouco diferente. Hoje vamos esclarecer aqui algumas dúvidas, o pessoal que tem me mandado muita mensagem também, como que nós fazemos todo esse processo de análise, da onde que vem essas informações, como que é feito isso aí. Então, naturalmente, que a primeira parte que nós temos ali é justamente capturar as informações apresentadas pela empresa. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente busca as informações contábeis de uma empresa, vai lá no site da empresa, na parte lá de relação com investidores, ou então lá no site da CVM, e buscamos essas demonstrações contábeis, o balanço patrimonial e a DRE. Depois de buscar essas informações, aí nós jogamos numa planilha, que é dentro dessa planilha, eu vou fazer de forma resumida com os itens principais, aqueles que são mais significativos dentro do balanço e dentro da DRE da empresa, e aí nós vamos fazer todo um processo de análise vertical e análise horizontal. Então eu vou mostrar para vocês aqui a busca, a captura dessas informações no site da empresa, para tanto vou usar aqui a empresa Taurus Armas S.A., então vou buscar essas informações e vou jogar na planilha. Aí depois de jogar na planilha, como que nós fazemos o processo de análise vertical e análise horizontal e como que nós vamos fazer a interpretação dos números. Vamos, para efeito didático aqui, trabalhar apenas com dois exercícios. 2020 e 2021, até porque ainda não saiu o balanço de 2022, então vamos trabalhar com dois exercícios fechados, 2020 e 2021. E aí você vai ver que é muito simples fazer todo esse trabalho. Claro que naturalmente você tem que montar uma planilha, mas caso precise também, me manda mensagem aqui e aí a gente passa para você essas planilhas, para você facilitar o seu trabalho. Quero também destacar aqui que temos todas as informações lá no nosso curso de análise de balanço para investimentos na plataforma Hotmart. Então, todos esses cálculos e muito mais, nós temos lá no nosso curso de análise de balanço para investimentos. E aí temos também a parte mais aprofundada, que é o valuation. O valuation também como que a gente faz a avaliação de uma empresa, a avaliação de uma ação, que você também pode buscar no nosso curso lá na Hotmart. Inclusive aqui na descrição desse vídeo tem o link de acesso ao curso de análise de balanço e ao curso também de valuation. Todos eles acompanhados em material didático para que você possa entender e naturalmente também eu ficando aqui à disposição de vocês caso tenha dúvidas. Lembrando que também temos os nossos cursos que fazemos de forma online, aí basta me mandar a mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui, para já deixar uma vaga reservada. Inclusive agora para fevereiro está para sair o curso de análise de balanço para investimentos. Me manda uma mensagem que eu já deixo uma vaguinha reservada para você. Então vamos ver esse início aqui de análise de balanços através do balanço e da DRE da Taurus Armas S.A. Bom, então para podermos entender um pouquinho desse processo de análise das demonstrações contábeis, começando ali pela análise vertical e horizontal, a primeira coisa que nós precisamos naturalmente que são as demonstrações contábeis da empresa, que você pode obter lá no site da empresa, na relação com investidores, ou até mesmo no site da CVM. E aí ao pegar o balanço, por exemplo, estamos trabalhando aqui com o balanço da Taurus, tá? E aí quando buscamos esse balanço lá no site da empresa, ele vem dentro desse formato aqui. Então, o primeiro grupo aqui, que é um ativo total, é tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. Aí ele é dividido em dois grupos, ativo circulante, que é o que nós estamos vendo aqui, 1.01, e tem também o grupo ativo não circulante, 1.02. Nesse grupo do ativo circulante é o capital de giro, então ele vai ser composto aqui por caixa, equivalentes de caixa, o dinheiro que a empresa tem em caixa, em banco, aplicação financeira e tudo mais. Aí depois ele vai ter aqui, contas a receber, tudo aquilo que ela tem para receber dos seus clientes. Na sequência temos aqui os estoques e depois daí os tributos a recuperar, despesas antecipadas, outros ativos circulantes, etc. Já no ativo não circulante nós vamos ter o realizável a longo prazo, valores que a empresa tem para receber num prazo superior a um ano, tributos diferidos, imposto de renda e contribuição social diferido, outros ativos não circulantes, impostos a recuperar e assim por diante. Investimentos, aplicações fora da atividade da empresa, imobilizado, e aí o intangível. Então isso aqui tudo que compõe o ativo da empresa. Então vejam que ele tem aqui uma quantidade de contas bem maior. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa quantidade de contas e vamos simplificar, como daqui a pouquinho vocês vão ver. Olhando a parte de passivo, no passivo, olha aqui, passivo total, tudo aquilo que tem dentro do passivo, separado em 2.01, passivo circulante e dívidas de curto prazo.
Aí vem aqui elencadas todas as dívidas. As que mais chamam a atenção, as mais representativas são fornecedores, né, que nós vamos utilizar. E aí, daí, naturalmente, vamos pegar aqui também as dívidas com banco, empréstimos e financiamentos. E o que não for fornecedor e o que não for empréstimos e financiamentos, nós vamos colocar tudo como outras obrigações, que são obrigações trabalhistas. Temos aqui também obrigações fiscais, e vamos ter também aqui outras obrigações, dividendo mínimo, arrendamentos, adiantamento de clientes, etc. Aí na sequência temos aqui, ó, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e aí aqui vem elencadas todas as dívidas de longo prazo. Para nós que o que importa é o endividamento total de longo prazo. E por fim, nós vamos ter aqui um grupo que faz o fechamento, que é o patrimônio líquido, composto aqui pelo capital realizado, suas reservas, e aí eu vou buscar sempre destacando a reserva de lucro que a empresa apresenta. Então todas essas informações, elas também vão ser resumidas dentro de uma planilha que já vamos mostrar para vocês. Na sequência, o que mais precisamos aqui fazer análise? A DRE, e a DRE que vai ser a demonstração de resultados do exercício, que é composto pelo que a empresa vende, menos o custo daquilo que ela vendeu, que vai dar um lucro bruto, menos as despesas e receitas operacionais, despesas com vendas, gerais administrativas, perdas pela não recuperabilidade de ativos, outras receitas, outras despesas, etc. E aí vai nos dar um resultado antes do resultado financeiro. Daí nós vamos ter resultado financeiro, que é composto por receitas e despesas financeiras, e sobra um resultado antes dos tributos sobre o lucro. Aí vamos ter os impostos sobre o lucro, que vai nos dar um lucro líquido consolidado no período aqui. Então são essas demonstrações que a gente vai usar. Então vejo que ela aqui no site ela vem bem mais completa. Agora nós vamos simplificar essas informações todas, como você vai ver a seguir nessa planilha. Então, com base naquelas informações, agora eu trago para essa planilha aqui. Então, nessa planilha, o que eu vou elencar? O ativo circulante de 2020, de 2021. Aí o ativo circulante, a questão do dinheiro, né, que a gente viu lá no caixa equivalentes, eu vou agrupar todo o dinheiro aqui como caixa equivalentes. O contas a receber, tudo aquilo que ela tem para receber das vendas que ela fez, os seus estoques e os demais itens que fazem parte do ativo circulante. Elenco aqui. No ativo não circulante, eu só trago o total daqueles grupos, do realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, trago só os totais. Naturalmente que a somatória de todos esses componentes aqui é o total do ativo circulante. A somatória de todos esses componentes é o não circulante. A somatória do circulante com o não circulante é o ativo total. Faço isso em 2020, faço isso em 2021. Pego a parte do passivo. No passivo também, nós vimos lá o passivo circulante da Taurus, e aí o fornecedores que eu destaquei para vocês, eu trago ele para cá. Empréstimos e financiamentos, eu trago ele para cá. E o que não for fornecedores e empréstimos e financiamentos, agrupo tudo como outras obrigações. Aí são os encargos sociais a pagar, referentes a salários, etc. Os encargos fiscais a pagar e as demais contas a pagar da empresa, tudo para cá. Com isso, eu tenho todos os componentes aqui das dívidas de curto prazo que totalizam o passivo circulante. O passivo não circulante, como eu mencionei para vocês, eu trago ele pelo total. Aí eu somo as dívidas de longo prazo com as dívidas de curto prazo e coloco aqui como endividamento. Já o patrimônio líquido, que a gente viu há pouco ali, que eu mostrei para vocês, então nós temos o total do patrimônio líquido, peguei o capital e reservas e os resultados, os lucros, as reservas e lucro. Mas como a Taurus vinha com prejuízo, então ele vem aqui, ó, prejuízo acumulado. E aí a somatória do endividamento mais o PL vai me dar o total do passivo. Faço isso em 2020 e 2021. Depois, a DRE, que nós vimos também há pouco lá, que é a receita de vendas, menos o custo do produto vendido, dá o lucro bruto. As despesas operacionais pego pelo total e trago para cá. Me dá um resultado operacional. O resultado financeiro, que é a despesa, a receita financeira, qual dos dois for maior, diminuo, ou que for menor e vem para cá. E aqui no caso deu uma despesa financeira. Sobra o resultado antes dos impostos. Tiro os impostos sobre o lucro, sobra o lucro líquido do exercício. No caso da Taurus,
ela depois desse lucro líquido ainda apresentava aqui mais um resultado de operações descontinuadas, que dá o lucro líquido final, tá? Faço isso em 2020, faço isso em 2021. Legal. Feito isso, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um processo chamado análise vertical. O que é análise vertical? Eu quero saber qual que é a representatividade desse ativo circulante no ativo total. Para tanto, eu pego 930 milhões, divido por 1.460.000 e multiplico por 100, dá 63,7. Isso quer dizer, de todo o meu ativo, 63,7% é ativo circulante. Pego 91 milhões, divido por 1.460.000 vezes 100, 6,2%. De todo o meu ativo, 6,2% é caixa equivalentes. 317 milhões, dividido por 1.460.000 vezes 100, 21,7%. 21,7% do ativo é contas a receber. E vou fazendo isso com todas as demais contas. E aí vai me dando esses números aqui, ó. 20,4% do que a empresa tem é estoque, 15,3% do que ela tem é outros créditos, 36,3% do que ela tem são ativos não circulantes e assim por diante com os demais números. Faço isso com todo ativo de 2020 e faço o mesmo em 2021. Na sequência, pego aqui o total do passivo circulante, 575 milhões, divido por 1.460.000, que é o total do passivo, multiplico por 100, 39,4%. De tudo que a empresa tem, 39,4% ela tem que pagar no curto prazo. 111 dividido por 1.460 vezes 100, 7,7%. De tudo que a empresa tem, 7,7% ela tem que pagar para os seus fornecedores. 385 milhões por 1.460.000 vezes 100, 26,4%. De tudo que a empresa tem, 26,4% ela tem que pagar de outras obrigações e assim por diante com todos os demais componentes aqui do passivo. E faço o mesmo no ano de 2021. Tá? Então estamos aqui só colocando os números. Daqui a pouquinho nós fazemos a análise. Vamos fazer a análise vertical da DRE. Na análise vertical da DRE, nós vamos utilizar sempre a receita de vendas, 1.859.000. Então, esse número é o nosso número base. Então, eu vou pegar aqui o custo, 1.071.000, dividido por 1.859 vezes 100, 57,6%. Isso quer dizer o quê? De tudo que nós vendemos, 57,6% é custo. 787 por 1.859 vezes 100, 42,4%. De tudo que a empresa vende, 42,4% é lucro bruto. 342 dividido por 1.859.000 vezes 100, 18,4%. De tudo que a empresa vende, 18,4% é despesa operacional. E faço essa conta com todos os demais componentes da DRE, no ano de 2020 e no ano de 2021. Então, com isso, nós estamos fazendo o quê? Análise vertical e aí, na sequência, vamos fazer a análise horizontal. Por enquanto, estamos calculando os números. Daqui a pouquinho, nós fazemos a interpretação. Análise horizontal. O que a análise horizontal ela quer determinar? Qual foi a variação que o componente teve em relação a ele mesmo no ano anterior? Para isso, eu vou pegar o número de 2021, divido pelo número de 2020, 1.455 por 930 vezes 100, 156,4. Isso quer dizer o quê? Se nós tínhamos 100, hoje nós temos 156,4. Portanto, esse componente cresceu 56,4%. 256 dividido por 91 vezes 100, 281. Isso quer dizer, se nós tínhamos 100 em dinheiro, hoje nós temos 281. Então, cresceu 181%. 515 por 317 vezes 100, 162,3. 491 por 298 vezes 100, 164,9. Se eu tinha 100, hoje eu tenho 164,9. Aumentou 64,9%. 192 dividido por 223 vezes 100, 85,9. Se eu tinha 100, hoje eu tenho 85,9. Portanto, eu tenho, abaixo de 100, eu tenho 14,1% a menos de outros créditos. E assim vou fazendo a conta com todos os componentes do ativo, todos os componentes do passivo, e aí eu venho para a DRE.
2.740 por 1.859 vezes 100, 147,4. Portanto, o faturamento cresceu 47,4%. 1.422 por 1.071 vezes 100, 132,8. O custo cresceu 32,8. E assim por diante com todos os demais números da DRE. Feito esses cálculos de análise vertical e horizontal, agora é a interpretação. O que aconteceu com o nosso ativo circulante? Ele tinha um peso de 63,7% e agora ele tem um peso de 69,5%. Portanto, ele aumentou em relação ao ano passado. A empresa tem mais capital de giro do que tinha no ano passado. Em valores nominais, quanto que ele aumentou? 56,4%. O volume de dinheiro em caixa era de 6,2, foi para 12,3. Então, aumentou o volume de dinheiro. 21,7, 24,6 aumentou quanto a receber. E aqui está, dentro da análise horizontal, o quanto ele aumentou em valores nominais, ou percentual, 56%, 181%, 62%, 64% e assim por diante. Então, o que eu entendo aqui? Que o capital de giro ficou maior do que era no ano passado. Por quê? Porque a empresa tem mais dinheiro. Também tem mais contas a receber e também tem mais estoques, porque são os três componentes aqui que aumentaram em relação ao ano anterior. Já o ativo não circulante, 36,3, caiu para 30,5, então ele diminuiu em relação ao ano passado. Claro que ao olharmos aqui do lado, mas aqui ele aumentou 20%, só que ele não acompanhou o crescimento da empresa. Repare que a empresa de 1.460 foi para 2.093. Ela cresceu 43,3%. E o ativo não circulante, ele cresceu só 20%, portanto, ele não acompanhou o crescimento da empresa, a razão pela qual ele ficou menor do que ele era no ano anterior. Na parte de passivo, nós fazemos também a mesma interpretação. O que aconteceu com o passivo circulante? 39,4 foi para 53,5. Aumentou a dívida no curto prazo. Aumentou onde? Aumentou aqui, com os bancos. Por quê? 7,7, 6,9, ficou um pouquinho menor. 26,4, 17,1, ficou um pouquinho menor, ficou menor. 5,4 foi para 29,6, aumentou onde? Empréstimos e financiamentos com os bancos no curto prazo, que em valores nominais aumentaram 689%. A dívida de longo prazo, 57,7, 10,4. A dívida de longo prazo caiu. Em valores nominais, caiu 75%. E o total de endividamento, 97,1, 63,8. Ele caiu também, fechando 63,8%. Já na DRE, então, o que nós vamos observar aqui? Que o faturamento ele cresceu 47,4%, que o custo cresceu 32,8%, que o lucro bruto cresceu 67,3% e o lucro líquido aqui ele cresceu 140,9%. Se nós tínhamos o lucro de 100, hoje nós temos o lucro de 240, portanto ele cresceu 140%. Isso nós olhamos pela análise horizontal. Já pela análise vertical, o que nós vamos conseguir identificar aqui? Que se a empresa vendia 100, 57,6% foi para pagar custo, sobrou 42,4%. 18,4% foi para pagar despesa, 42,4% menos 18,4% sobrou 23,9%. 13,5% para pagar despesa financeira, sobra 10,4%. 3,8% foi crédito de imposto, sobrou 14,2%. 0,1% o resultado de operações descontinuadas, sobrou praticamente aqui os 14,2%. Esse 14,2% é chamado de margem líquida. Já em 2021, aí o custo 51,9%. O que aconteceu com o custo? 57,6%, caiu para 51,9%. Com isso, o lucro de 42,4% foi para 48,1%. A despesa operacional de 18,4% caiu para 12,6%. Consequentemente, o resultado operacional aumenta de 23,9 para 35,5. O resultado financeiro era 13,5, caiu para 2,6. Com isso, o lucro antes dos impostos sobe de 10 para 32. E aí vamos até a margem líquida, que de 14,2 sobe para 23,3, ou aqui considerando as operações descontinuadas, sobra 23,2%. Então, por que o lucro cresceu?
Por que a margem está maior? Por quê? Porque houve uma redução de custo, houve uma redução da despesa e uma redução da despesa financeira, razão pela qual o lucro cresce 140,9% e a margem da empresa pula de 14,2% para 23,2%. Tá, então, agora você já sabe como que nós buscamos essas informações, como que nós planilhamos essas informações para depois começar a fazer todo um processo de análise e um processo de interpretação, né? Talvez para alguns aqui, nossa, mas é complicado. Não é complicado, é questão de prática, né? É questão de você fazer um, fazer dois, fazer três e tal, e aí você vai pegando a prática, vai pegando o jeito de fazer todo esse processo de análise e balanço. E o importante de toda essa análise de balanço é como a gente sempre fala. Quando você vai comprar a ação de uma empresa, pensa que você está entrando de sócio dessa empresa. E você só vai entrar de sócio dessa empresa se ela estiver bem financeiramente, se essa empresa não tiver perigo de quebrar por falta de dinheiro. Você só vai comprar a ação de uma empresa, só vai entrar de sócio, se essa empresa não estiver muito endividada, porque se ela estiver muito endividada, corre o risco dela quebrar, dela se afogar no meio das dívidas dela, e você perde o seu investimento. E naturalmente que você só compra a ação de uma empresa, ou só entra de sócio ou de sócia de uma empresa, se essa empresa for rentável, se ela der lucro, e aí você já viu como que nós observamos. E principalmente por que essa empresa está dando lucro ou não. E aí você vai fazendo através da análise e balanço da interpretação, sabendo os pontos fortes e os pontos fracos dessa empresa, o que está alavancando essa empresa ou não, né? E aí você consegue entender tudo isso aí através da análise e balanço. Mas como eu disse para vocês, caso queira aprender mais, temos os nossos cursos lá disponíveis e aí também a gente fica aqui à disposição de vocês. Então, espero ter esclarecido as dúvidas, como que a gente faz esse processo de análise, espero ter esclarecido as dúvidas. Mas caso tenham outras dúvidas, por favor, entre em contato comigo, tem aí o WhatsApp, manda mensagem para a gente sempre está aqui torcendo pelo sucesso de vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.